Beleza, galera? O almoço estava bom, né? O desafio agora vai ser manter todo mundo acordado. Bom, vamos lá, ver se eu consigo fazer isso por 25 minutos aqui. O tema da palestra é Stacks Fantásticos e Onde Habitam. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias novas, principalmente que a gente está usando já aqui na Zebra. Então, vamos lá. Bom, essa aqui é a agenda da apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um tech stack, né? É só uma introdução mesmo, sobre o processo de decisão para a gente escolher as tecnologias. Vai trazer um caso de uso para vocês. Vai falar um pouquinho sobre o stack que a gente está usando nesse caso de uso. Uma magia aqui élfica, que vai me ajudar a manter vocês acordados, que é essa tecnologia especial. Falar um pouquinho sobre a produtividade que a gente ganhou, os riscos de usar uma tecnologia nova, né, que sempre tem, os concorrentes e o que a gente pode melhorar e onde é que a gente consegue encontrar essas tecnologias. Então, aqui o que é um tech stack, né? Basicamente, eu dividi aqui em 4 frentes, né? Tem o front-end, utilities e APIs, back-end e DevOps. É um conjunto de tecnologias que a gente utiliza para construir um sistema, né? Acho que a maioria aqui já sabe o que é. Front-end tem pouca opção. Eu coloquei aqui só essas, né? Porque não ia caber tudo no slide, deve ter no mínimo umas 100. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Angular, Svelte, Vue, React. E utilities, tipo APIs em geral, SendGrid, Strap e Twilio para mensageria. Back-end, .NET, né, que a gente costuma usar na maioria dos projetos. Tem Node.js, Python, enfim. Banco de dados entram aqui também, SQL Server, Postgre. E a infraestrutura onde a gente vai hospedar isso, né? Então, Serverless Function, Web App, tudo entra aqui como back-end. E DevOps é o que a gente vai usar para automatizar tudo isso, né? Então, onde é que vão estar essas pipelines, que a gente vai rodar lá, como é que a gente vai executar, que ambiente isso tudo vai estar disponível. E aí, como é que é o processo de decisão para a gente escolher cada uma dessas tecnologias? É importante a gente sempre se fazer essas perguntas aqui. Pelo menos eu acho que é o ideal, a gente saber o que a gente está construindo, que pode ser desde um sistema corporativo de administração de dados até um app de delivery. E o que influencia muito, porque pode ter um volume de transações diferentes, você exige uma performance diferente, dependendo da quantidade de usuários que vão acessar. Então, é importante você saber bem assim, o escopo do que está sendo construído. Quem usa? Pode ser um usuário que está no escritório, né, sentado, no desktop, no laptop, vai estar confortável lá usando com as 2 mãos. Pode ser um cara que está no alto de um poste, precisa ter um telefone lá usando o aplicativo, pode ser uma pessoa que está furando um poço de petróleo, pode ser um cara dirigindo. Então, a gente tem que sempre pensar em como vai ser a usabilidade, né, para o usuário e quais tecnologias a gente pode utilizar para prover o melhor para ele. Como usa? É exatamente isso. Tipo, nesses exemplos que eu dei, se o cara vai usar num transporte lotado, uma mão só, o aplicativo vai ter que usar uma tecnologia que suporte isso, né, um front-end que seja o ideal para ele que ele use com uma mão só. A gente vai construir uma interface boa para isso. Ou ele precisa usar isso onde não tem internet. A gente tem que usar uma tecnologia que vai conseguir trabalhar bem offline, vai conseguir sincronizar os dados quando tiver dados. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração. Quando usa, então, qual o horário que ele está usando? Porque, dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, se a gente quer vender ingressos para um show, né, por exemplo, a gente vai precisar escalonar, mudar a infraestrutura, e a tecnologia tem que estar preparada para fazer isso nos momentos de pico. Então, quando vai ter esse momento de pico, é importante também a gente considerar. E quem desenvolve, né? O time tem que ter capacitação para desenvolver, ou pode ser um objetivo estratégico da companhia, absorver esse conhecimento, disseminar, então introduzir novas tecnologias, mas é sempre bom a gente considerar o time que está desenvolvendo. Então, esse aqui é o caso de uso que eu estou trazendo para vocês hoje. É um sistema de gestão administrativa. Ele é voltado por uma ONG que atua com sustentabilidade. Ele vai ter uma gama muito grande de usuários. Vai desde catadores de material reciclável, sem muita instrução na tecnologia, normalmente, até gestores de grandes empresas, órgãos regulatórios, gestores públicos, a própria ONG, né? Então, um nível bem variado assim, de usuários. Como usa, né? A solução vai ser utilizada majoritariamente desktop, laptop mesmo. Não precisa ser mobile, vão usar num lugar confortável lá que eles vão ter acesso a tudo. Quando usa, usuários vão estar lá no ambiente, né, como eu falei, confortável também, tranquilo. E quem desenvolve, a gente pensou inicialmente nesse case que a solução tinha que ser de fácil manutenibilidade,
porque a gente queria trabalhar com uma equipe que poderia mudar com o tempo e precisaria absorver novos entrantes com facilidade. Então, a manutenção e a facilidade de construção foi uma coisa que pesou para a gente. E, é claro, o conhecimento também que a gente já tinha interno e o que a gente queria absorver, né, de coisa nova. A gente chegou nessa resposta aqui, no processo de decisão. Então, no front, a gente está usando ali o React com o Tailwind, que foi uma coisa assim, que a gente adorou, inclusive. Aumentou muito a produtividade. Ideia do Shift. Então, obrigado, Shift. React é uma tecnologia front-end que eu acho que todo mundo que está careca de saber já, né? Todo mundo já conhece. Mas é uma das mais populares hoje. E muitos projetos novos na Zebra estão sendo desenvolvidos com React, então faz muito sentido a gente continuar introduzindo essa tecnologia em novos projetos e angariar mais conhecimento. De APIs, a gente está usando o AuthZero como single sign-on. E isso faz sentido porque, como a gente vai ter uma gama de usuários muito grande, que eles já têm diretórios de login, né, de autenticação, tanto da Microsoft quanto do Google, ou a gente pode ter a liberdade de criar usuários de uma database própria, a gente pode ter uma database deles também. A gente precisava centralizar tudo isso numa ferramenta e ficar preso ao Active Directory, por exemplo, da Microsoft, ou uma solução do Google, não faria sentido, porque a gente queria transitar entre todos esses ambientes. Então, a gente consegue usar o AuthZero para isso. No back-end, a gente está usando esse carinha aqui, que é o Azure. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente. Talvez algumas pessoas não conheçam. GraphQL, que foi uma escolha muito interessante, porque como a gente queria ter uma equipe que a gente conseguisse dar manutenção e construir rapidamente as coisas, ter uma liberdade de fazer as queries, as mutations, direto no front, sem a gente precisar ficar construindo várias rotas no back-end para fazer cada consulta nova, né? Criar uma rota no controller, criar o serviço que busca os dados no banco, fazer todo esse relacionamento. A gente ganhou muita produtividade. O GraphQL ajuda bastante nesse ponto. E no DevOps a gente está usando o básico que a gente já usa em outros projetos até da Zebra. Então a gente está usando o DevOps, o Azure Pipelines. A gente está hospedando estaticamente, né, os arquivos do front numa CDN. E a gente está usando o Docker para colocar o Azure, que é a novidade aqui, eu acho. As outras tecnologias a gente já conhece bem. E o que é o Azure? Bom, o Azure é uma ferramenta open source. Ela já tem aí uns 5 anos de existência no mercado, ela tem evoluído bastante. Ela é atualizada constantemente. E ela basicamente gera para a gente uma API. Depois que você conecta ela num banco de dados, ela gera uma API REST, GraphQL ou Data, que a gente consegue ter todo o esquema do banco de dados, as queries e as mutations prontas. A gente consegue, inclusive, lá através de um playground que ele gera para a gente, customizar as condições dessas queries. E ele já, basicamente, já era pronto, a gente só copia e cola no código. É bem mágico. Mas ele, além disso, ele tem outras funcionalidades quando a gente quer adicionar uma camada de complexidade maior numa API. E, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente está fazendo um sistema que é basicamente CRUDs, relatórios. Então, para a gente não precisa ter serviços muito complexos. Então, nesse caso, ele se encaixou muito bem, porque a gente ainda nem chegou a usar essa camada de complexidade que ele dá para a gente, mas existe a possibilidade também, eu vou falar sobre isso. Mas ele tem toda uma interface que a gente consegue gerenciar o banco, as entidades, as permissões, ele gera um esquema para a gente, e é basicamente pegar a query, a mutation e usar no código. É isso. E aí, o que ele tem assim, de extra, né? Além dessa parte básica assim, de já gerar uma API para a gente? Ele tem o Azure Actions, que quando a gente precisa adicionar uma camada de negócio que faz algum serviço, um enriquecimento de dado, uma validação, ela precisa ir numa API, verificar se alguma coisa existe e depois voltar, a gente consegue expor ali através de uma interface GraphQL mesmo, que o front-end vai chamar como se fosse um GraphQL normal, usando o cliente da nossa preferência. Ele vai nesse endpoint, pega o resultado, o endpoint retorna o JSON, e ele pega esse JSON e vai no banco. Então, assim, ele já dá toda uma interface para a gente criar isso e configurar esse endpoint. Então, por exemplo, se no futuro a gente quiser fazer um serviço que tem um enriquecimento de uma informação, por exemplo, a gente inseriu lá um CNPJ. A gente quer consultar os dados desse CNPJ num site externo. A gente pega essa informação, vai lá na API, chama, enriquece essas informações, traz esse JSON, ele volta aqui para o Azure, ele vai para o banco e salva na base de dados.
Beleza? Então, tem assim, uma gama de possibilidades de serviços que a gente poderia colocar ali no meio e ele suportaria tranquilamente. Ele tem também aqui o Remote Schema, que é muito legal. Normalmente, o GraphQL ele também é muito usado para unificar APIs, porque ele te dá essa possibilidade de, como eu falei, o front ele tem muita liberdade para criar as queries e as mutations, né, baseado num esquema. Então, muita gente usa o GraphQL para pegar várias APIs e criar uma interface única, né, um ponto de centralização das informações ali, que seria uma API GraphQL. E aí o Azure, ele traz uma interface onde você simplesmente consegue colocar o endereço dessas APIs, ele já lê o esquema dela, seja REST ou GraphQL, traz isso para você e já introduz no seu esquema, criando um esquema unificado. Então, vamos supor que a gente tem um sistema que a gente consulte lá 15 serviços de APIs diversas. A gente queira centralizar tudo num lugar só e o front só vai precisar sempre acessar só aquela URL, só aquela rota, vai conseguir pegar todas as informações. É possível também. Então, aqui a gente consegue, além de colocar esses esquemas remotos, ele já era unificado, se a gente pode introduzir lógica de negócio também, antes de voltar usando o Azure Actions. Então, a gente consegue usar tudo em conjunto aqui. Bem divertido. Então, aqui, ó. E, por último, ele tem uma funcionalidade que é bem bacana para quem tem uma arquitetura orientada a eventos, que é o Azure Action, o Azure Events, que basicamente, ó, quando a gente tem aqui um disparo de evento no Azure, que a gente configura lá na interface dele, a gente consegue definir ações. Então, por exemplo, quando eu introduzo um certo tipo de dado numa tabela, eu quero que ele dispare um evento para um serviço externo. Configura isso lá, ele vai, quando o dado entrar no banco, ele dispara um evento, chama uma API e outro serviço é acionado. E a gente consegue fazer isso não só com serviços externos, mas dentro do próprio Azure também. A gente consegue criar esses eventos lá dentro dele para fazer outras coisas no próprio banco dele, ou chamar até mesmo o próprio endereço, né? Então, a gente tem essa referência circular no bom sentido. A gente consegue chamar ele mesmo para fazer uma outra ação. Então, dá muita possibilidade aí para a gente. E aqui, ele, além disso tudo, isso aqui é um print bem pequeno, porque não coube aqui. Ele tem uma área de monitoramento, onde a gente consegue ver todos os requests, o tempo de transações, a gente consegue ver log das queries que ele está gerando, jobs que estão rodando, todas as workers que estão trabalhando, tanto do banco quanto do próprio Azure, em tempo real. Tem um dashboard, a gente consegue acompanhar isso. Então, geralmente é uma preocupação, né, quando a gente usa uma ferramenta de back-end que faz tudo isso para a gente, e a gente não precisou programar nada, onde é que a gente vai ter os logs? Né? A gente não colocou tudo lá no App Insights. Então, ele já gera tudo isso para a gente consegue mapear. Então, se der algum problema, a gente tem aqui um monitoring dele. Tem bem mais coisa além disso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre qual foi o impacto disso no nosso projeto, né? Dessa decisão de ter usado o Azure. O nosso projeto está com 5 meses de desenvolvimento, mais ou menos, indo para 6 agora. E de todas as histórias que a gente fez prontas já, só 1.4 foi de back-end, 1.4%. 80% foram de front, 10% de DevOps, que foi basicamente pipeline, né, configuração, e 8.6% foi modelagem de dados, né, alterações da modelagem, configuração do banco de dados, permissão. Então, assim, o nível de produtividade que a gente alcançou por ter cortado, digamos, essa parte do back-end, foi muito grande. Então, assim, hoje o nosso limitador, nesse caso de uso que eu trouxe, é basicamente o nosso próprio conhecimento e habilidade com front-end, que é a maioria das tarefas. Então, a gente basicamente pode focar só no front, porque o back já está pronto, né? Então, a gente não precisou se preocupar com isso. Foi um impacto assim, bem grande para mim. E aí, além disso, trouxe 3 coisas aqui que também foram boas decisões, a meu ver, que contribuíram com essa produtividade, que é o ter usado o TypeScript. Até recentemente, numa história, a gente começou a usar tipo, o genérico non-nullable dele, que a gente basicamente extinguiu o undefined, que é uma praga para mim do JavaScript. E o TypeScript carrega isso ainda, né? Mas é possível vocês não utilizarem mais. Então, tipo, recomendo demais o TypeScript. Ele ajuda muito, não só pelos erros que ele dá
em tempo ali de transpilação. A IDE já te mostra, né, os erros de tipagem, mas ele aumenta muito a produtividade. Tailwind, já teve até a apresentação do Júlio, né? Então, vocês já manjam muito de Tailwind. Realmente, não escrever CSS é magnífico. Usem Tailwind. E Headless UI. Headless UI é um projeto de componentes headless, né, de React, feito pelo time do Tailwind. Então, ele se encaixa muito bem. E a gente tem usado também, claro, não é perfeito, porque eles ainda têm poucos componentes, né, está começando agora, mas o que eles têm funcionam bem. Tem alguns bugs, mas, assim, é um projeto em andamento, né? Mas ele ajudou bastante, a gente já agilizou bastante coisa, e o legal é que o design dele é bem customizável. Não é como se a gente estivesse usando uma lib de UI, que a gente fica travadão e usa o tema deles, né? A gente consegue mudar tudo aqui, praticamente. E aí os riscos, né, de usar uma tecnologia nova? Bom, a documentação, isso aqui é um viés bem meu, tá? Eu não peguei riscos que eu encontrei em outros lugares, mas assim, minha experiência com o Azure até agora é que a documentação dele, ela muda muito o tempo todo. Eles estão sempre atualizando e isso às vezes deixa a documentação defasada em alguns pontos. Você tem que correr atrás, tem que ir no Stack Overflow, tem que abrir issue, você tem que conversar com as pessoas para poder descobrir como é que tudo funciona. A parte positiva é que só tive esse problema uma vez, né? Então, eu relatei aqui porque ele existiu, mas assim é bem raro acontecer um problema com o Azure que você precise recorrer a uma documentação mais obscura, digamos assim. Então, você precisa ir além. Ele não tem o suporte de uma grande empresa, ele é uma iniciativa open source, né, como eu falei. Ele suporta vários tipos de banco de diferentes empresas. Então, hoje ele suporta, se eu não me engano, Postgre, SQL Server, Aurora e BigQuery. E ele tem um projeto já para suportar também o MongoDB, o Oracle e acho que mais alguns outros bancos, mas eu não me recordo agora. Mas ele não tem uma grande empresa por trás, né? Então ele é uma solução open source feita pela comunidade. Ele tem até algumas outras iniciativas dessa empresa também, né, que cuida do Azure, que é o Azure Cloud, que ele facilita bastante para você hospedar os serviços do Azure. Mas, como eu falei, como ele tem uma imagem Docker, a gente não fica preso a um vendor específico. A gente não fica preso ao Azure, à Amazon, Google, a gente consegue hospedar em qualquer lugar, inclusive a gente roda nas nossas máquinas no ambiente de desenvolvimento. Então, é super tranquilo. E aqui, na pior das hipóteses, se ele falhar, se acontecer alguma coisa, como o projeto é muito novo, e talvez no futuro a gente precise de alguma coisa diferente dele, a gente pode construir um back-end. Que esse trabalho que a gente economizou agora no início, a gente vai ter depois, se for o caso. Mas o tempo que a gente já ganhou com isso foi assim, absurdo, é imensurável quase. Esses são os discos que eu vi até agora. Talvez eu atualize aí no futuro, mas espero que não. E o que tem de concorrente, né, no mercado? A Mongo tinha uma solução um tempo atrás que era a Mongo Realm, só que ela cessou ela e juntou ela com o Mongo Atlas. E ele tem uma funcionalidade lá dentro que faz quase a mesma coisa que o Azure. Ele também gera uma API, um esquema, tudo isso. Só que ele tem uma interface um pouquinho mais complexa, pelo que eu vi, e tem a desvantagem de você ficar preso na nuvem da Mongo, né? Você fica preso lá no Mongo Atlas. Não é uma coisa ruim, se for uma decisão, né, da empresa contratar o Mongo, beleza, show de bola, mas você não vai poder migrar para outro lugar. O Firebase, né, do Google, ele tem vários pacotes que integram muito facilmente o banco deles, principalmente com Flutter. Então, para quem está fazendo um front-end com Flutter, ele integra maravilhosamente bem. Você não precisa nem se preocupar com o esquema, você basicamente pluga lá e usa o banco, ele já faz sincronização offline, tudo isso. Então, é bem legal também. Só que, novamente, você tem o problema do vendor lock. Você vai ficar preso no Google. E os preços do Google são um pouquinho mais salgados, dependendo do projeto que você vai fazer. Então, talvez não valha tão a pena, mas é muito bom também. E a Amazon tem o AWS Amplify, que também é parecido, tanto com o Mongo Atlas quanto com o Azure. Eles também geram uma API para você. E é serverless. Você pluga no banco, gera essa API, e aí tem alguns problemas por ter cold start, eles ainda estão vendo uma iniciativa de ter edge computing, né, para ter esse sistema disponível em diferentes regiões e diminuir esse delay, mas eles ainda não têm isso. E, novamente, tem o problema de vendor locking, né?
Esse aqui eu não sei o preço, eu sei do o Firebase, eu sei que ele é um pouquinho salgado, mas o AWS Amplify eu não cheguei a ver o preço ainda, então eu não sei se ele é muito mais caro, mas, enfim, existem essas 3 opções aí de empresas grandes, né? E aqui, o que a gente ainda pode melhorar, né? Eu trouxe um exemplo aqui do React, do Svelte. Tem coisas que a gente sempre pode melhorar. Então, por exemplo, aqui no React, para o Svelte, o React, como ele não é reativo, a gente tem que instalar o Redux, por exemplo, para fazer isso. Aqui o Svelte já é reativo, a gente faria esse mesmo código aqui com apenas uma linha. E tem outras tecnologias que, se fosse um use case diferente, a gente poderia aplicar. Por exemplo, se a gente precisasse que esse sistema ele fosse servido também não somente na web, como no smartphone, desktop, Mac, Linux, a gente poderia usar Flutter, por exemplo. Então, assim, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar dependendo do caso de uso. Nesse caso aqui, como a gente queria focar no React para trazer mais desse conhecimento para a Zebra, eu acho que foi uma excelente escolha. Mas se eu fosse montar esse sistema aqui do zero, com uma equipe nova do zero, que tivesse uma curva de aprendizado, provavelmente eu escolheria Svelte, que ele é bem mais simples. E hoje tem soluções tipo o Svelte Kit, que é o equivalente do Create React App, que é sensacional também, e são projetos muito promissores. E aí onde habitam? Isso aqui, onde eu achei essa tecnologia, né, o Azure. Então, anos atrás, eu estava navegando nesse site aqui, que é o StackShare, e ele é basicamente um site colaborativo, onde as pessoas compartilham as tecnologias de grandes empresas. Então, por exemplo, um funcionário de uma empresa X vai lá e fala, a gente está usando esse stack aqui nesse produto. E aí tem de várias empresas grandes lá, os nomes que a gente usa no nosso smartphone, os aplicativos que a gente usa no nosso smartphone estão lá. Então, vocês podem entrar nesse site, vão lá em Browse Stacks, e aí vocês conseguem ver todos esses stacks, todas as tecnologias legais que eles estão usando, dá várias ideias, tem muita coisa nova rolando no mercado. E foi lá que eu achei o Azure há uns anos atrás e comecei a trabalhar com ele. Então, fica a indicação desse site para vocês. E é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alô. Joani, como que você... Como que não ter o back-end influenciou a parte de testes? Eu sei que você tem testes de front-end, mas como que influenciou não ter o back bem criado por a gente? O que isso te causou de problema? E particularmente, não só na questão do back, eu sei que vocês rodam Azure local, mas a parte de actions, né? Então, a action, pelo que eu entendi, você faz uma função em JavaScript. E como que você faz para testar isso? Tá, beleza. Teste back-end a gente não tem, né? Porque a gente não tem back. Mas nesse cenário, ele não é tão necessário, por quê? No cenário tradicional, a gente está criando uma API REST, por exemplo, até GraphQL, a gente vai ter um serviço que vai se conectar com o ORM, por exemplo, a Entity vai lá, vai fazer a lógica de negócio, vai trazer o dado para a gente. A gente teria que testar esse método. Como a gente pegou essa lógica de construir essa query e trouxe para o front-end, ou construir a mutation para o front-end, a gente consegue testar esse serviço direto no front. Então, a gente tem essa classe TypeScript, que tem a mutation, ela é um hook, e a gente consegue criar um teste unitário para testar esse hook. E aí, o papel do Azure é muito middleman, assim, ele só vai realmente no banco e traz o que é necessário, baseado na query que você passou no GraphQL. Então, assim, a gente não teve a necessidade de construir nada tão complexo assim que precisasse fazer um teste adicional além desse. No Azure Actions, eu fiz alguns testes já para ver como é que funciona, mas nesse caso de uso específico desse projeto a gente não está usando ainda, porque não precisou, né? De fato não tem nenhuma regra de negócio que a gente precisou implementar nesse sentido. Mas como é que funciona? A gente poderia criar por exemplo, um back-end em Node.js ou em .NET, colocar esse endpoint no ar, ele chama, e esse endpoint tem que retornar um JSON no mesmo formato que ele retornaria, né, da query ou da mutation, e depois ele se vira e coloca no banco. Funciona bem, pelo que eu testei, é tranquilo, e aí, nesse caso, a gente teria o teste unitário, né, para testar esse serviço. De fato, ver se ele está entregando certinho. Provavelmente até mocando o Azure, enfim, seria de boa. Tá. Vai ter que ficar para o cafezinho, galera. Ó, então, só um negocinho rápido. É bom. Só um negócio rápido. Estou à disposição para tirar dúvidas também para mostrar o nosso projeto, né, o fonte, ele está com a Zebra.
Então, quem quiser ter acesso, olhar, eu mostro a interface também. Enfim, é isso. Valeu.